Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Olá, Militão. Olá a todos que estão em casa. Continuamos sem tédio. Sem tédio. Uma surpresa a cada dia. Uma surpresa a cada dia. E essa semana dá para escolher, mas vamos escolher o caso do André do rap. Do rap. André do rap. Será que ele era cantor, dançava muito rap? Porque deve ter algum fundo de verdade nesse nome, né? Nessa área, Por né? que rap? Que era de Vicente de Carvalho, próximo a São Vicente, né? Cresceu na praia. E olha no que deu. Doutor Viana, é o assunto do momento, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Causou até... Está dividindo o Supremo. Está dividindo? Por que está dividindo? Está dividindo porque a lei, o artigo 316 do Código de Processo Penal, foi alterado ano passado para estabelecer que o juiz, a cada 90 dias, revisse a prisão preventiva. Decreta a prisão, o processo anda, as investigações continuam, mas a cada 90 dias o juiz diz se há requisitos para manter o réu preso ou solto. E assim vai. Pode manter durante anos, inclusive. Mas o juiz tem que... Por que foi feito isso? O ano passado, 2019, essa lei. Foi. O pacote anticrime. É coisa nova no processo penal, né? Coisa nova no processo penal. Por quê? Porque havia uma reclamação geral dos operadores do direito que o juiz decretava a prisão e esquecia o réu na cadeia. A maioria dos réus, a maioria, 90% dos presos, são da periferia, negro, pobre, sem advogado dativo. E ficava lá esquecido. Advogado dativo não dá bola, ninguém dá bola, quem que quer ouvir reclamação de preso, quem que quer ouvir isso, aquilo, então não dava bola, ficava preso lá. Às vezes ficava lá 1 ano, 2 anos. Mofando na cadeia. Mofando na cadeia, e depois o juiz ia ver e falava, não, ele era só amigo do bandido, ele era só vizinho do bandido, morava na casa e não era o bandido, entendeu? E nem por isso depois era indenizado. Não, isso não existe. No Brasil não existe indenização por isso. Não existe. Nem vai existir? Nem existe. Uma das críticas que se faz ao sistema é isso. Porque nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, ou o Departamento do Ministério Público, por exemplo, eles, se não conseguiram provar, porque o ônus da prova é do Ministério Público, se não conseguiu provar que o réu era culpado, ele foi absolvido, aquilo tudo é contabilizado e desconta do orçamento do Ministério Público do ano que vem. O Ministério Público, ele tem um orçamento. Tem. Mas vai pagar aquela despesa daqueles casos que ele não conseguiu provar. Então, veja, é uma responsabilidade muito grande. Aqui não. Aqui se faz uma operação, usa helicóptero, navio, avião, submarino, usa tudo. Ninguém nem sabe quanto custa essa fortuna toda. E se provar que o cara é inocente, ou não se provar nada, quem pagou foi o povo. Não há nenhuma transparência. Não há nenhuma, nada. A dotação orçamentária da polícia, do Ministério Público e do Judiciário é o mesmo. Não se mexe, aumenta até. Quanto se gastou, por exemplo, quando se fala assim, pegamos uma quadrilha que era traficante de drogas e lavagem de dinheiro. E a Polícia Federal faz 1 ano que está investigando isso. Imagina a fortuna que gastou. Tinha que gastar mesmo, né? Tem que investigar, tem que investir nisso. Mas não se tem controle, nem o chefe da polícia que investigou tudo isso sabe quanto gastou. Agora, para procurar esse André do rap, a Polícia Federal e a Estadual botaram 10 helicópteros e 200 viaturas estão percorrendo o país. Imagina, é uma quantidade, deve ter uns 1000 homens
andando para lá e para cá atrás desse André Não, mas do Rep. eu tenho a impressão que nem precisava. Todo mundo acha que ele pegou Está na cara. o avião e foi para o Paraguai. Está na Está cara. na cara. Atravessou o Paraguai, estava em Maringá. Então, Ele veio de presidente Venceslau, Maringá. Maringá em linha reta quase. Né? Então, Pegou o avião, tá o avião na já estava cara. esperando. Está na cara. Então, fica esse negócio, porque isso aí dá show, dá espetáculo. Dá. Dá espetáculo. Entrevista com o delegado, com o chefe da equipe, o piloto do helicóptero. Avião. 10 helicópteros, 10. Sabe quanto custa isso? Ah, Uma fortuna. Vai dar em nada. Vai dar em nada. O homem está fora, vai se esconder. Daqui uns 2 anos ele é preso e aí devolvem para o Brasil. Quando devia deixar lá. Devia preso. deixar lá, Deixa lá. Para que trazer para o Brasil? é que nem o Fernandinho Beiramar. Por que Isso. não deixaram ele lá na Colômbia? Veio Foram pra cá, buscar. olha a fortuna, foram buscar. Foram buscar. Aí não tinha onde pôr, porque ele era o maior traficante do mundo, segundo a imprensa na época. Aí foram buscar o cara na Colômbia, que estava preso na Colômbia, trouxeram, tiveram que construir uma cadeia de segurança máxima. Foi a primeira cadeia de segurança máxima. Foi por conta dele que se construiu a primeira cadeia de segurança. Criaram uma legislação e fizeram, então, porque ele não caberia numa prisão comum. Por exemplo, mandaram ele para o Rio de Janeiro, mas é impossível. Agora, voltando ao caso do André do Rep. O affair que já aconteceu entre o Marco Aurélio Mello e o presidente Fux do Supremo Luiz Tribunal Fux, Federal, é. que cancelou, ele pode cancelar Então, a esse é decisão do outro. isso é. O Fux é o seguinte, porque a decisão de um ministro, como o Gilmar Mendes solta toda hora, ninguém revoga. Ninguém revoga. Não, os outros dão liminares, ninguém revoga, ou a favor ou contra. Né? O que pode acontecer é jogar para a turma ou para o plenário. A decisão vai submetida ao colegiado. Ó, ministro, eu acho que não está certo isso, então vamos decidir aqui no colegiado. Pronto. É assim que funciona, que a banda se apresenta. Mas o Fux, muito vaidoso, ele acabou de assumir o Supremo, faz um mês que ele assumiu. Acabou de assumir. E ali, ele está naquela fase inicial, como todo juiz novo, inseguro, ele quer mostrar quem manda. Quem manda? Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu não era mais aquele Fux que era do colegiado, não. Agora eu sou o presidente. E vocês têm que me respeitar como presidente. E está caçada a tua liminar. Acabou. É isso. É o recado que ele está dando. Ele está inseguro ainda como presidente. A pergunta que o povo faz, e ele pode, como presidente, isso é só como presidente que ele pode caçar, ou pode caçar? Olha, ele não poderia Acho que ele caçar. poderia, né? Não poderia. Mas ele é Supremo. Vai recorrer para quem? É Ele é que Supremo. você fala sempre. Ele Vai é recorrer pra Supremo. quem? Supremo já é assim, constitucionalmente. Alguém tem que ter o poder máximo. Agora estão achando quem é o culpado disso tudo. Quem é o culpado? Isso não tem culpado. A lei foi um benefício. O povo brasileiro devia agradecer o Congresso Nacional, devia agradecer o Bolsonaro de ter sancionado, devia agradecer o Moro que avançou com esse pacote anticrime, porque isso é um benefício do povo civilizado. O juiz tem o direito de prender, tem o direito de renovar a prisão. É o juiz que resolve isso. É, porque senão o cara fica na cadeia Já fica ad lá. eternum. Lá, lógico. Senão fica igual o João Valjean, né, dos Miseráveis. O cara, porque roubou uma padaria, ele foi cumprir 20 anos de pena nas galés naquela época. Sim. Sabe? Por quê? Porque não tinha revisão, não tinha nada, não tinha controle, não tinha ninguém. E é o que acontece hoje. Se for numa penitenciária hoje, vai abrir aquela penitenciária só para ver pobre, preto, e da periferia, e sem assistência nenhuma, nada, não tem assistência nenhuma. Essa história de advocacia dativa funciona? Não, nunca funcionou. Nunca funcionou, porque o mas advogado- já é alguma coisa, pelo menos é uma contribuição que a OAB dá e tal. Então tem uma lista lá de advogados que o cartorário liga e fala, ó, tem um preso aqui e tal, um processo e O não Estado tem não paga advogado. nada? Ó, em tese, Deveria. deveria, porque o advogado tem o direito de receber R$300 por caso.
Só que para receber, meu filho, 300 Estado, reais? 300? 300. Será que não vai fazer falta para o Estado? Pois é, então, 300 e o Estado não paga. Não paga. Aí você vai juntando aquela certidão, os coitadinhos dos advogados estão começando, eles fazem isso para ganhar experiência e ganhar um dinheirinho. Uma outra pergunta, o senhor André do Rep fugiu para o Paraguai. Quando pegarem ele de novo, se pegarem, aumenta a pena dele porque fugiu? Não tem pena no Brasil, nós não temos pena pela fuga. Não é nem tipificado como crime. A fuga nada mais é do que uma infração administrativa do preso que perde algumas regalias da prisão, mas não aumenta a pena, ele não pode ser condenado por isso e ele não pode ser incriminado ou indiciado porque fugiu. É quase que um direito natural. É um direito natural, pelo menos no Brasil se reconhece como um direito natural. Ele não pode ser punido por usar um direito natural dele. Então, a fuga está dentro do direito do preso, isso todo preso sabe. Todo preso sabe. Então, por isso que fica fácil a fuga, porque não tem consequência. E agora é assunto que... Agora, vamos deixar reafirmar isso. A lei foi um benefício, não foi para beneficiar político, não foi para beneficiar preso, não foi para beneficiar ninguém. Apenas para fazer o juiz ter um pouco mais de responsabilidade e controle. Porque o juiz decreta a prisão e larga o neguinho lá preso o resto da vida. Não. A cada 90 dias o senhor vai dizer por que ele tem que ficar preso. Tem. Então vai ficando. Com isso, até a decisão com trânsito em julgado. Aí decidiu com o trânsito em julgado, o juiz não precisa mais rever, porque daí já tem o tempo fixado. Porque veja, a prisão provisória ela não tem prazo. Não. Ela é diferente da pena. A pena o cidadão sabe, fui condenado a 4 anos, vou ficar 4 anos. É isso aí. Agora, a prisão preventiva, ele não sabe. Muitas vezes, isso é muito comum, a maioria das vezes o cidadão cumpre mais pena provisória do que a pena definitiva. Ele ficou 4 anos preso provisoriamente e foi condenado a 2. E aí aqui não tem aquela prerrogativa do preso que tem nos Estados Unidos. Né? Fui preso injustamente, fiquei tal. Não, vou aqui cobrar. Não tem direito. Aqui não tem. Não. A justiça, apesar de que ela erra, como toda instituição, está sujeita a erro, a revisão dos seus julgados e tudo, mas no nosso direito constitucional não se reconhece erro judiciário. É isso, doutor Viana. Muito obrigado, um abraço grande, boa semana. Vamos aguardar o acontecimento. Ou novos acontecimentos. Ou novos acontecimentos. Quer dizer, não temos, por enquanto, não temos tédio. E ainda teríamos o aeroporto de Viracopos, que você viu que a quadrilha fazia segurança do aeroporto. Já viu isso? Aí você conta isso em Portugal, eles dão risada, né? Aí é piada de brasileiro, né? Piada. Né? E também o padre Robson lá de coisa, que ninguém vai falar nada, mas são 2 bilhões de reais que preciso dizer onde é que foi parar esse dinheiro. Mas é que não era dinheiro público, né? Não era, né? É o dinheiro da igreja, se ele manipulou ou não manipulou, é problema da igreja com a igreja. Com ele. Com ele. A igreja não pode chegar e dizer, prende o padre, não pode. Não, a igreja pode processar porque o padre. Porque ela tem tribunal, tem advogado, tem mas promotor. a igreja não vai processar porque ele era bom para a igreja, bom para a arrecadação, evoluiu aquele monumento lá, aquela coisa toda. Então, o que não podia era a justiça se meter naquilo. É verdade. Tanto é que essa FIP continua mandando os boletos para o pessoal que continua pedindo ajuda. É isso. Obrigado, doutor Viana. Boa semana, bom trabalho. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu.
Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Muito bem, nesse bloco do programa Militão e Militão, nós vamos continuar debatendo aqui a reforma tributária. Está conosco o advogado André Cunha, um especialista da área, né? E vamos começar com... É sempre bom que ele esclareça algumas dúvidas que as pessoas têm. Por quê? Nós estamos vendo o projeto de reforma tributária lá no Congresso há um tempo já. Mas qual que é essa grande dificuldade, né, de se aprovar, tanto lá como também do povo entender e tal? Doutor, mais nada, boa noite, doutor André Cunha, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Eu gostaria de citar uma frase, né, até popular da Dama de Ferro, da nossa Margaret Thatcher, né, abre aspas, né, não existe dinheiro público, todo dinheiro que existe é imposto que o povo paga, fecha aspas. O é nosso. Né? O dinheiro todo é nosso, o pessoal está lá para administrar, como na última entrevista, você me perguntou, né, sobre a finalidade em função, né, se é revertido esses impostos. É mais ou menos uma deixa disso, mas vamos lá. Qual que é a dificuldade de se aprovar a reforma tributária, doutor? Olha, politicamente está ficando mais viável cada vez mais. Por quê? Porque antes existem ainda, né, 3 propostas, né? Aqui o meu relator era o Rocha, né, do Baleia Rossi 45, a outra que era o Davi Columbre, né, o líder do Senado, era o relator da PEC 110 do Rauli, e tinha do governo, certo. Correto? Agora, o Aguinaldo Ribeiro, lá de João Pessoa, né, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele fez uma comissão mista, criaram, unificando essas 3 propostas, e está para virar uma, para ver se até novembro, no máximo, a gente tem essa reforma, porque o sistema tributário é angular na economia de qualquer país do mundo. Mas quanta dificuldade mesmo política é essa, né? Que está mais viabilizando, o pessoal está acreditando, cada vez mais as pessoas estão ficando mais esclarecidas. Agora, quanto à população, aí entra o famoso termo manicômio jurídico tributário, Frankenstein funcional, sistema narco-caótico, porque as pessoas que mais geram tributos, né, no Brasil, né, o Brasil está em 23º no mundo de arrecadação de tributos, né, 8ª economia do mundo o Brasil é, né, e quem mais paga tributos, quem mais ajuda com esse negócio tributário é a população mais humilde, carente, que é em torno de 80% a 90%. É quem mais paga? É que mais paga, sem sombra de dúvida. Agora, quem tem algum conhecimento do sistema tributário nacional, quem que é? É as pessoas um pouco mais esclarecidas, é um grupo seleto, que eles sabem o quê? Que eles pagam o IPVA, que é um tributo, reclamam do IPTU, inclusive Londrina foi a cidade que mais gerou contencioso judiciário na parte de IPTU no Brasil, como todos sabem, esse rolo todo do IPTU, né? E principalmente essa parte seleta tem um impacto
quando vai fazer a famosa declaração de imposto de renda. Então, esse é o conhecimento da população brasileira sobre o sistema nacional tributário, né? Então, a dificuldade realmente é o desconhecimento. Doutor André, numa live recente do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, houve uma polêmica com um professor até conceituado, né? Que disse que a PEC, que a reforma tributária, colocando, não prevê relação entre consumo e renda, certo? Ele não leu a PEC, esclarece para nós, prevê ou não prevê? Não, prevê sim, o Raul respondeu, né, falou que está tudo na PEC 110, o professor Marcelo Fagnani, né, professor conceituadíssimo no ramo, ele sabe que existe sim, inclusive tá lá na PEC 110, que hoje é 30 e poucos % tributação de medicamento, transporte público, educação, está lá previsto que vai tudo para 7%, obedecendo à regra mundial, né? E tem um dispositivo constitucional também, proibindo aumentos de alíquotas, e o simples fato do IVA, o IBS, está totalmente ligado à renda. Então foi uma pergunta até assim, eu diria, mal elaborada. Maldosa, vamos falar. Maldosa. Maldosa. E a questão das grandes fortunas? Então, a Constituição Federal, né, no artigo 153, ela prevê impostos para grandes fortunas de domínio da União, né? Aí, por exemplo, se a gente tem uma casa aí milionária aqui, vai pagar IPTU, seria de domínio do município, né? Você tem um jato, né? Você vai pagar IPVA, que seria domínio do Estado. Ou seja, é um item morto na Constituição, que poderia ser usado, né? Principalmente para tributar os mais ricos, né? Para diminuir a carga dos mais pobres, mas teria que fazer uma regulamentação, uma criação, né? Porque o IPVA e o IPTU, que hoje existe, não tributa novas fortunas, como prevê o artigo 153. O doutor André Cunha vai estar agora no mês de outubro, lá em Brasília, no Ministério da Justiça, com a doutora Juliana Domingues, secretária do Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, não é isso? Exatamente. Conta pra gente, nesse encontro aí, do que vocês vão abordar? Olha, nós vamos abordar principalmente o impacto, né, da reforma tributária relacionada ao consumo, né, que o Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor, né, um órgão do Ministério da Justiça. Ela é secretária nacional hoje, Juliana Domingues está à frente com uma equipe maravilhosa. Nós vamos debater o impacto, né, sobre o sistema tributário nacional, sobre o artigo 2º e 3º do CDC, né, que prevê que o Código do Consumidor tem uma relação jurídico-tributária, e também a principiologia do Código do Consumidor a principiologia é muito mais importante até do que a lei seca do Código do Consumidor. Por exemplo, o artigo 4º... Explica melhor. O artigo 4º do Código do Consumidor, ele traz o princípio da vulnerabilidade, tanto técnica quanto jurídica. O que é isso? Não estou falando de protecionismo, não estou falando de hipossuficiência. Eu estou falando de vulnerabilidade. Eu sou vulnerável, você é vulnerável, quem aí está assistindo é vulnerável, né? Eu vou dar só um exemplo. Uma pessoa de altíssima renda está num lugar e compra uma água mineral. Ele não vai ter conhecimento técnico de se a tampinha foi lacrada, se a água é realmente mineral, então ele é vulnerável. Juridicamente, a gente pode citar o exemplo desses aplicativos que a gente baixa, ninguém lê também, e todo mundo é ignorante em algum sentido, né? Ninguém sabe tudo. Então a vulnerabilidade é um dos princípios do Código do Consumidor, né, que afeta também o consumo, e essa parte da educação, está tudo interligado, né? Como eu te disse, é angular o sistema tributário nacional para qualquer país do mundo. Na França é diferente? Conta pra gente. O Código de Direito do Consumidor do Brasil, por que é Código de Defesa do Consumidor? Por que será, não pergunto, mas não tinha que ser defesa do consumidor e do fornecedor também? Não, por causa do princípio da vulnerabilidade, que eu acabei de explicar, né? Na França é diferente a nomenclatura, é Código de Relação de Consumo, né? Trata tanto o fornecedor por causa do sistema tributário, por causa de uma série de coisas no Brasil que Deus está abençoando essa pátria, né? É a 8ª economia do mundo,
né? É a primeira do mundo se tratando de commodities, tanto agrícola como minerais. É um país assim geograficamente abençoado, né? E infelizmente tem a 23ª carga tributária do planeta, a primeira no consumo. Certo. Tinha tudo para dar certo, né? Porque no século passado, Marcelo, no século passado até 1980, o Brasil crescia, já era um tigre. Antes, hoje é a Coreia, China, os tigres asiáticos. Antes deles existirem, durante 50 anos o Brasil foi um tigre, ele crescia 6,5% ao ano. Aí parou. Aí parou. Vamos levar em consideração só os últimos 10 anos. Os tigres asiáticos, né, os países emergentes, eles crescem 9%, tá, ao ano. Em 10 anos eles cresceram 90%. O Brasil cresceu 1% em média. Tá? Então ele cresceu 10% ao ano. E deveria crescer igual aos tigres asiáticos, que ele é, né, emergente. Está faltando alguma coisa, então. Com certeza. E eu tenho certeza que o coração dessa coisa é a reforma tributária. Doutor André Cunha, muito obrigado, grande abraço, boa viagem para Brasília. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez. E um abraço sempre para a família Militão, que amo de carinho eterno, né, seu Oswaldo Militão, Marcelo Militão e a todos. Mais uma vez, muito obrigado. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha Praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha Flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. E para começar hoje, vamos falar de um evento que, mesmo com a pandemia, ele está confirmado, como aconteceu também em abril. Estou falando do leilão 10 marcas. E para conversar sobre isso, está aqui um dos organizadores do evento, o Alexandre Turquino. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos, tudo jóia. Esse evento nem a pandemia cancelou. Não, a pandemia não cancelou o 10 marcas, o 10 marcas continua, né? Já era o futuro, né, do gado de corte, fazer virtual, já era a tendência. Simplesmente com esse problema de pandemia, que não dá para você fazer a festa mais, levar os animais no recinto, acelerou essa tendência. Então a gente já fez agora, dia 26 de março, a gente já fez o leilão 10 marcas, gado filmado do Paraná, e o leilão 10 marcas MS também foi feito em abril desse ano de 2020.
E agora, né, estou aqui para convidar todos para assistir pelo Canal Rural, dia 16 de outubro, às 14 horas, vai cair numa sexta-feira, 14 horas porque é um leilão de trabalho, então o gado é filmado uma semana antes e depois passa vai ser em torno das 14 horas até as 19h30. Então vai ter essas 5, 6 horas aí de leilão 10 marcas, né? Dia 16 de outubro. Quantos animais, Alexandre? Em torno de 2.000 animais no leilão agora do Paraná e mais 2.000 animais lá no Mato Grosso do Sul. Esse é mais ou menos o que a gente está calculando. Entre os dois leilões, 4.000 animais. Aumentou, inclusive, é possível com isso aumentar, né, o número de animais? Sim, porque fica mais fácil para o vendedor, né? O vendedor, ele filma os animais, a gente vai na fazenda, filma os animais, ele fala um preço normal que ele quer vender. Se por acaso não der aquele preço, ele não paga comissão, não paga nada. E o gado fica na fazenda, não tem aquele estresse. É o custo de transporte, né? Sim, não tem custo de transporte, não tem o estresse dos animais, né? Porque você leva no recinto, né, à noite ali, no outro dia cedo embarca. Então esse gado fica em torno de 12 horas aí, sem se alimentar muito bem e tal. Então os animais sofrem um pouco, né? Então esse estresse não tem mais. E o custo do frete não tem mais. Então ficou muito boa essa modalidade e está dando certo. Foi feito esses 2 leilões últimos aí, foi um sucesso, bateu o faturamento, foi o recorde de faturamento do leilão 10 marcas. Que já era recorde, né? Que já era recorde. E agora, Marcelo, esse ano agora de 2020, é o 49º leilão, o do dia 16 de outubro agora, sexta-feira, e o 50º leilão 10 marcas vai ser dia 27 de novembro, lá seria em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, mas vai ser virtual, animais filmados no Mato Grosso do Sul, pelo Canal Rural também. Então é o 50º leilão que nós vamos fazer esse ano. E ano que vem, acho que tem tudo para voltar a Expo Londrina, mas você vai fazer um misto aí, um híbrido, né? Nós vamos fazer assim, a gente está pensando, né? Isso é tudo é novidade, né? Então assim, a gente está pensando em continuar virtual, os animais continuam na fazenda. Já que essa é a grande tendência? Isso, o pessoal já acostumou comprar nesse ano agora, o pessoal acostumou, se quem quiser comprar boi tem que ser pela televisão, você entendeu? Porque não tem mais leilão, é proibido até, né? Você fazer evento, levar, os animais são proibidos de qualquer tipo de evento, exposição, leilão, então tem que ser virtual. Então, o que nós vamos fazer agora, a partir do ano que vem, quando normalizar tudo? Nós vamos fazer um ponto de apoio. O que é ponto de apoio? Os animais continuam sendo filmados na fazenda e daí a gente faz um churrasco, pode ser numa churrascaria aqui em Londrina, no Galpão Nelore, ou durante a exposição, a gente pega uma casa ali, né, do Limosão, do Cimental, e daí a gente faz um ponto de apoio, faz um churrasco com bebida e faz telão, como assistir o jogo de futebol na sua casa, né? Quando tem uma final aí de Copa do Mundo, um negócio assim, todo mundo vai na casa, né? E faz um churrasquinho, uma coisa gostosa. Quem quiser lança. E quem quiser lança, porque daí a gente vai ter o pessoal ali, os pisteiros, né? E vai lançar ali, e pega o lance e manda na mesma operadora, que é da Programa Leilões. Pode concluir. E novidade, tá, Marcelo? Novidade. A gente fez a parceria lá no Mato Grosso do Sul, desde o começo, parceria Programa e Panorama Leilões, que é uma empresa de Cascavel. Então essas duas empresas se juntaram para fazer o leilão 10 marcas. E agora aqui no Paraná, a gente refez essa parceria, que era só da Programa Leilões, e agora Panorama Leilões também entrou com a gente. Opa. Então o leilão 10 marcas do dia 16 de outubro é Programa Leilões e Panorama Leilões. Os amigos nossos lá de Cascavel, o Peninha e o Kleber, estão indo muito bem nessa parte virtual. E naquele oeste do Paraná, a gente tinha poucos animais, né? Geralmente a gente está aqui no norte do Paraná, até a região ali de Paranavaí, a gente consegue filmar. Agora, o pessoal do oeste do Paraná, que a gente pegou esse parceiro, então vão ter em torno de 500 animais do oeste só do oeste do Paraná. Olha que legal. Aquela região de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Então vai ter em torno de 500 animais só ali, fora os 1.500 que a gente vende por aqui. Então em torno de 2.000 animais, tudo selecionado, né? Na raça, qualidade e precocidade. Agora, o Alexandre, fala do mercado da carne nesse período de pandemia do coronavírus. Aumentou o consumo? Como é que estão os valores, especialmente para o pecuarista? O consumo continua mais ou menos igual no Brasil, só que como o dólar aumentou, então a exportação, que é a nossa temperatura ali, né? Então, como 20%, em torno de 20% da proteína é exportada e 80% é consumida aqui dentro do país, então esse excesso que faz o preço, né? Certo. Porque daí a gente está exportando o dólar a 5,50 e 5,40, então a procura está muito grande. E outra coisa, Marcelo, a gente sempre falou
né, que o nosso país, desde quando era criança aí, que não faz muito tempo, né? Que não faz muito tempo, o país, o Brasil, é o celeiro do mundo. E está provando agora que o agronegócio, que a gente vai sair do terceiro mundo para o primeiro mundo, tá, com o agronegócio. Porque é uma coisa assim, é um milagre essa temperatura nossa, esse clima nossa, extensão de terra. A gente, hoje, vamos supor, tem o consórcio Lavoura e Pecuária, no inverno agora, seca, o pasto está a coisa mais linda. Olha. Porque sai da soja, planta capim no inverno, a Rude Ciências, o pasto está a coisa mais linda do mundo, no inverno. Quer dizer, um calor desse. Então, é uma loucura esse Brasil. E quando vem uma pandemia, quando vem uma coisa séria, você vê o que é real. É comida. É verdade. Entendeu? E o Brasil é o que segura, né? Exatamente. O Brasil, claro, sempre respeitando, lógico, todos o comércio, a indústria, todos são super importantes. Mas quando vem um problema sério, a gente tem essa válvula de escape do agronegócio que a gente mata a fome do mundo inteiro. Entendeu? Então, esse é o medo do mundo. A gente dobra, triplica a produção, rapidamente, entendeu? Maravilha. Alexandre, voltando aqui a falar. Leilão 10 marcas, então, dia 16 de outubro, às 14 horas, pelo Canal Rural, leilão 10 marcas, aqui gado filmado no Paraná. E dia 27 de novembro, também pelo Canal Rural, às 14 horas, gado filmado no Mato Grosso do Sul. Estão todos convidados e eu agradeço, agradecimento especial aqui ao Paulo Horto, da Programa Leilões, e o Peninha e o Kleber, da Panorama Leilões, essa nova parceria aí, que a gente vai muitos anos aí com sucesso total. Obrigado, Alexandre Turquino. Um grande abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Agora eu vou dar uma dica para você que está em casa. O melhor ensino, a melhor experiência universitária e as melhores oportunidades de estágio e colocação no mercado. A Unifil tem tudo de melhor, por isso é melhor para você. Curso com os conceitos máximos do MEC. Mais que professores, a Unifil possui mentores que realizam a melhor aula remota. Suporte tecnológico em todas as atividades acadêmicas. A melhor preparação para o mercado. A Unifil é melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Ligue 33757474 ou acesse o site www.unifil.br. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre a Lei Maria da Penha durante a pandemia do coronavírus. Para falar sobre isso, está de volta ao programa o advogado Loriberto Vieira Gonçalves. Doutor Loriberto, como vai? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado, Marcela, pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui retornando à casa.
A questão da violência contra a mulher, doutor Liberto, está muito difundida. Especialmente disseram que aumentou por conta do Covid. Isso é real ou a imprensa, a mídia que está falando? Não, na verdade, em alguns casos, a mídia exagera, reitera e repete e tal, alguns casos, e faz aquele sensacionalismo. Mas, na verdade, infelizmente, durante a pandemia, aumentaram vertiginosamente os casos de violência contra a mulher, de forma injustificada. Vamos aqui fazer um parênteses, né? Porque não é porque você convive mais que isso justifica qualquer tipo de atitude nesse sentido. Né? É verdade. Há algumas medidas excepcionais sendo tomadas pelo Estado por conta disso? Sim, o Estado está aceitando, por exemplo, o Estado do Paraná, ele está aceitando agora que a mulher agredida ela faça a denúncia virtual de forma eletrônica, na delegacia eletrônica. De forma virtual, sem a necessidade de estar lá se deslocando por causa da pandemia. Antes tinha que ir pessoalmente. Então isso já é uma medida que altera bastante e torna muito mais cômodo para a mulher tomar essas iniciativas. Para que a Lei Maria da Penha, doutor Liberto, ela cumpra a sua finalidade, a vítima, que é a mulher, ela tem que ter vamos dizer assim, uma atuação, não é? Uma atitude, não é isso? Isso. O que ocorre em grande parte das vezes é que a mulher vai lá e denuncia. Né? O esposo, o convivente, o agressor, de qualquer forma, ele vai ser preso. E aí o que a mulher faz? Na grande maioria das vezes ela vai lá e ameniza. E esse amenizar, ir lá e amenizar, faz com que realmente o agressor seja posto rapidamente em liberdade. Por outro lado, quando a mulher realmente quer encerrar esse ciclo, quer encerrar o relacionamento, ela contrata um advogado, esse advogado vai promover a dissolução da união estável, a separação judicial, o divórcio, e vai tomar as medidas judiciais cabíveis, inclusive, nós temos um caso agora que nós estamos atuando, não é? Eu e minha esposa, onde existia uma violência contra a mulher e ela tomou as medidas cabíveis e nós estamos, inclusive, atuando como assistente da acusação. Opa! E isso fez com que o agressor já está ultrapassando quase, se não me engano, já está dando 30 dias que ele está preso. Então, pela atuação da gente, junto lá ao promotor e diretamente no processo crime, para que ela tenha o resguardo e que realmente houve ameaças, inclusive de morte, e pelo tipo de agressão, isso a gente viu que poderia realmente vir a acontecer. Então, a mulher tem um papel crucial, porque a lei ela pode ser bem rigorosa, mas dependendo efetivamente também da atuação da mulher. E como que você acabou de falar, as agressões, você falou em ameaça de morte, as agressões normalmente são covardes, porque na maioria dos casos o homem é muito mais forte que a mulher, né, doutor? O homem é muito mais forte e fica uma desigualdade assim absurda, né? Porque ainda que às vezes a mulher possa fazer uma academia, tudo, na hora de uma agressão, a mulher ela se sente muito mais fragilizada e isso faz com que, mesmo que ela pudesse às vezes reagir de alguma forma, essa reação ela vai se tornar inoperante porque a agressão já produz não só o dano físico, mas o imediato dano psicológico à mulher, né? Já de forma imediata, né? Uma agressão assim, ela é extremamente contundente e causa muitos danos de fato. Né? E o Estado tem alguma responsabilidade sobre esse tipo de violência? O Estado tem responsabilidade porque deve cuidar de todos os seus cidadãos e especialmente da mulher em relação a isso. Tem vários estudos, tem vários movimentos de ordem mundial e a Lei Maria da Penha surgiu em consequência disso. E se busca, né, ampliar cada vez mais através da conscientização e tal. E o Estado tem um papel fundamental que é fazer, acima de tudo, vigiar a lei, que muitas vezes não ocorre. Né? Às vezes a mulher tem uma medida lá de
protetiva, e aí quando liga lá para a delegacia, eles falam que não tem o policial, que não tem isso, aquilo, outro, e o... Depois é tarde demais. É tarde demais, porque aí o agressor cumpre aquilo que falou, né? Infelizmente. O que diz em resumo a Lei Maria da Penha, para a gente entender melhor? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que busca, acima de tudo, manter a condição física, moral, psicológica da mulher. Mas não é o que tem um equívoco aí, que muitas vezes quando fala Lei Maria da Penha já pensa numa agressão física. Mas não é, a agressão física é apenas uma parte, né? Por exemplo, um esposo que fala para a mulher todo dia, olha, você não vale nada, você não serve para nada, você só serve para lavar e passar e tal. Isso, reiteradamente, isso é uma agressão terrível, vai causar um dano e a mulher pode... A Lei Maria da Penha protege, inclusive, esse tipo de coisa. Uma coação, ou a mulher ser submetida a uma conjunção carnal de uma forma que não seja normal. A Lei Maria da Penha protege. Ou a mulher ser obrigada casou com o esposo, ela é evangélica, o esposo era evangélico. Aí, suponhamos, ele vai lá, viaja para fora, gosta do Talibã e vem lá com aquelas medidas. Obrigar ela... E quer obrigar ela a se submeter, a colocar uma... Como é que é aquele negócio que fica só o olho de fora? Uma espécie de turbante, me fugiu o nome também. Também fugiu o nome. Então aí a lei burca, protege. uma burca. Burca, isso. Até o nome é meio feio. Então é isso, né? Claro, cada um tem a sua religião, cada um pode ter a sua religião, mas o homem não pode impor nada tão radical à esposa, inclusive nesse tipo. Então a lei, só para a gente explicar que a lei, ela não é só da agressão física, ela protege uma série de fatores, né, muito mais ampla do que a maioria da população entende. E a Lei Maria da Penha, ela é apenas de natureza penal? Porque o que todo mundo vê, o agressor vai para a cadeia. Ela é de natureza penal só? Ela não é de natureza penal apenas, mas a grande maioria das medidas, ela entra pela via criminal, né? Então, a medida protetiva, ela tem um caráter... Por quê? Porque na hora de punir, vai se usar as medidas da vara penal. Mas tem outras medidas que não necessariamente precisam ser da área criminal. É que, infelizmente, a grande maioria vai realmente por esse caminho. Dr. Loriberto Vieira Gonçalves, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Militão. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite para todos.